Olá pessoal, sou o professor Marcélio e estou aqui novamente com as mãos na química. E gente, hoje vou estar trabalhando com vocês, não só hoje, mas durante essa semana, a parte de química no Enem. A prova de ciências da natureza vai acontecer no próximo final de semana e dentro dela está a química. Então eu preparei um esquema bacana aqui, que é uma parte estatística dessa prova, quantas questões caíram, de que tipo de questão que caiu nessa prova do Enem, para ajudar vocês nessa parte de revisão. Vamos lá? Colocando aqui a estatística do Enem 2023. Então, das questões de Enem 2023, se não me engano, consideraria aqui 30 questões, né, as questões da prova regular e da reaplicação, ok? Eu sempre considero essas duas porque elas acabam englobando tudo ali que o pessoal pensa para o Enem daquele ano. Então aqui nós temos uma porcentagem assim, dividida aqui os esquemas em química orgânica, química ambiental, físico-química, estrutura da matéria e química inorgânica. Aqui, gente, olha só, eu não gosto de trabalhar com estatística de um ano só, porque pode mudar algumas coisinhas de um ano para outro. Então aqui ela mostra umas porcentagens relativas às 30 questões que fogem um pouco da realidade que é o Enem. Né? Então aqui ó, são 10% de química inorgânica, a que menos cai é sempre a química inorgânica, química orgânica 33,3%, química ambiental 13,3%, físico-química 16,7% e a estrutura da matéria 26,7%. Eu falo que foge um pouquinho da realidade porque se a gente considerar de um ano para o outro, pode variar um pouco o que a banca cobra de vocês. Então, vou mudar aqui para uma estatística um pouquinho maior. Avaliando aqui, ó, química 2000, no Enem de 2013 a 2023, 11 anos aí de questões. Então, nós temos aqui, ó, vejam que muda muito, né? A físico-química é a matéria mais cobrada, é o tema mais cobrado de química em Enem. E do ano passado não era mais, né, gente? Pelo 2013 ela não era tanto, tá bom? A inorgânica ainda é a menos, só que a porcentagem lá era 10%, né, em 2023, caiu mais do que o normal, né? Aqui é 5,3%, e aí as outras ainda se mantêm um pouquinho na mesma porcentagem, até a própria estrutura da matéria ainda com 26,7%, igual a de 2023. Eu gosto muito mais dessa de 10 anos, 11 anos, né, porque é um tempo aí que mostra a predominância de alguns itens aí que serão cobrados de vocês. Vamos dar uma destrinchada um pouquinho nisso aqui? Olha só, foram no total 378 questões. Novamente, gente, considerando a prova regular e a prova de reaplicação, ok? 378 questões, 81 para química inorgânica, 63 para química ambiental, 113 para físico-química, 101 para a estrutura da matéria e química inorgânica apenas 20. Dentro de química inorgânica, nós temos aí o tema muito cobrado, as reações orgânicas, caráter ácido básico, né? Então, saber dos compostos orgânicos quem tem caráter ácido, quem tem caráter básico. Isomeria, é um tema que, inclusive, nas últimas provas tem caído bastante a questão de isomeria. Os fundamentos, gente, tem gente que não dá muita atenção para os fundamentos de orgânica, mas ele é cobrado demais aí em provas. Tá, ó, cadeia carbônica, tipos de carbonos, ligações pi e sigma, hibridação. Então foram 13 questões. Funções, né, o grupo funcionais, aquela ideia de identificação dos grupos funcionais, das funções orgânicas, foram 12. E bioquímica é um assunto que está sempre presente aí. Foram 9 questões falando de fermentação, de alimentos, ácidos graxos, açúcares, né? Tudo isso eu incluí aqui na parte de bioquímica. Importante, ó, reações orgânicas, das 15 que caíram, 7 foram de redox. Foram reações de oxidação, principalmente, né? Então é um tema, um assunto que se for revisar, é bom dar uma focada nisso aqui, ó. Reações redox, sempre presente aí em questões do Enem. Praticamente metade das questões de reações orgânicas que caíram nesses 10, 11 anos foram de redox. Isomeria. Isomeria espacial é o que mais cai.
Tá? Então você tem lá, foram 10 questões de isomeria, mas a espacial, a geométrica, aquela cis-trans, e a óptica, né, que é aquela que aparece lá, o carbono quiral, o carbono assimétrico, são os temas mais cobrados aí em isomeria. Agora, química ambiental. Química ambiental é um tema sempre presente. E aqui, gente, já fica uma dica importante, né? Durante a semana eu vou trabalhar a contextualização, né? O que eu acho que pode ser contextualizado em cada um desses temas. E a química ambiental é um assunto interessante. Por quê? Ela é um tema muito presente em provas do Enem, porém, em 2023 foram pouquíssimas questões. Inclusive na prova regular não caiu nenhuma questão de química voltada diretamente para a área ambiental. Foi até cobrado em outra área, em biologia, se não me engano, um pouquinho de geografia, mas na química mesmo não foi cobrado nada desse tipo. E é algo um pouquinho fora do normal. Então eu acredito que nesse ano terão mais questões aí de química ambiental. De toda a estatística que eu faço do Enem desde o início, teve um vácuo assim de química ambiental. Ou seja, nunca, se um ano não cobrou, no outro ano cobra. Tá? Nunca ficou assim uma sequência de 2 anos seguidos aí sem cobrar essa parte de química ambiental. Ainda mais com tudo que a gente tem passado em 2024, questões de mudanças climáticas, de queimadas, né? Tudo isso aí acaba levando de volta para química ambiental. Tudo bem? Então aqui em química ambiental, gente, todas as questões, água, tanto tratamento como poluição, foram 14 questões. O que foi mais cobrado aí nesses 11 anos, com 15 questões, foi a parte de atmosfera. Né? Efeito estufa, camada de ozônio, chuva ácida. A chuva ácida, até esqueci de falar aqui, mas eu volto lá. A chuva ácida, das 15 questões de atmosfera, 7 foram de chuva ácida. Voltando ali atrás, ó, de água, né, ó, são 8 questões de tratamento de água, das 14. Então, são temas ali preferidos aí pelo pessoal aí da banca que promove aí a prova do Enem. Ok? Energia, né, combustíveis fósseis, biocombustíveis, energias alternativas. Aqui a parte de biocombustíveis, o principal foco aí desse tema. Né? Então, foram 9 questões sobre energia, né? Dessas 6 falando sobre combustíveis, sobre biocombustíveis. Solo, né? Característica, degradação, poluição, bioplásticos. Né? O bioplástico entra naquela parte biodegradável, né? Então é um tema que o pessoal gosta muito de cobrar também. E a química verde, né? Os princípios de química verde. A química verde está relacionada, diferente da química ambiental. Né? Então aqui na química verde você trabalha mais os princípios, né? Princípio de, principalmente, redução de poluentes e processos alternativos. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também aí durante a semana. Físico-química, o tema mais cobrado, né? o assunto mais cobrado de química aí no Enem. E aí, gente, é questão pra caramba. Dividir aqui nos 4 principais, né, que é eletroquímica, equilíbrio químico, soluções e termoquímica. Eletroquímica, a que mais foi cobrada, 29 questões, sendo que princípios aí de óxido de redução, de redox, foram 12, e pilhas, baterias e células, 9. Pouco cobra de eletrólise, tá bom, gente? É mais voltado aí para produção de energia, ainda mais com a ideia de produção de energia limpa, né? A ideia de carros elétricos, motos elétricas. Então o pessoal tem trabalhado bastante aqui com a parte de produção de energia, de geração de energia. E aí entra a parte de pilhas, baterias e células, né? Células combustíveis, ok? Equilíbrio químico, principalmente cobrado H, e deslocamento, o princípio de Le Chatelier. A ideia de deslocamento, ela cai aí com frequência também em provas do Enem. E soluções, né, gente? Soluções aí considerando concentração, propriedades coligativas, titulação, operações como a titulação é uma operação aí de soluções, né, mas operações com reação química ou simplesmente diluição ou misturas de soluções. Então, isso é bem cobrado. 28 questões é o segundo assunto mais cobrado de físico-química. E dentre essas se destaca ali. Mas eu volto aqui depois. Eu acho que faltou animação aqui, gente. Ainda tem a termoquímica. São 15 questões de termoquímica.
sendo que delas 8 são sobre comparação de combustíveis. Aquela ideia de qual combustível é mais eficiente, né? Coloca lá gasolina, coloca etanol, né? Coloca informações termoquímicas ali para você decidir qual que é mais eficiente, né? Ou qual que libera menos poluente, né? O pessoal gosta muito de trabalhar isso aqui no Enem, essa ideia de comparação. O que faltou que eu pulei ali, aqui ó, de soluções, gente, das 28, 18 falam sobre concentração. Então, mais da metade aí, né, gente, fala, bem mais da metade, fala aí sobre concentração, sobre os cálculos de concentração. Concentração molar, concentração em massa, né? E o destaque aqui para porcentagem, a concentração em forma de porcentagem, né? Das 18 questões de concentração, 6 foram de porcentagem, ok? Uma menos, ainda não chegamos lá. O outro tema aqui muito interessante, que sempre está com muita frequência aí no Enem, é a estrutura da matéria. A estrutura da matéria aqui, gente, engloba, eu classifiquei aqui dentro a parte de atomística, né, a parte de ligações químicas, de tabela periódica, tá tudo embutido aqui em estrutura da matéria. Interações da matéria. As interações da matéria seriam aquelas propriedades, forças intermoleculares, né? Ou até mesmo as ligações químicas envolvidas aqui no meio, tá bom? Então foram 19 questões aí voltadas para a interação da matéria. Dentre elas, a ideia de polaridade foi mais da metade, foram 10 questões falando de polaridade. Aí lembrando, né, gente, para você chegar em polaridade, todo esse conceito de ligações químicas, de forças intermoleculares, tem que estar aí embutido na sua cabeça. É um acúmulo de conhecimento para você poder responder uma questão de polaridade. Ela tem a ver com isso, ela tem a ver com forças intermoleculares, com tipos de ligação. Então é importante estar lembrando aí desses conceitos. Estequiometria, 23 questões, o assunto mais cobrado. Estequiometria. Todo ano tem uma questão de estequiometria em prova do Enem. Tá? Essa é uma das questões assim que é praticamente certa. Vai ter alguma coisa de estequiometria para vocês. Ok? E dessas 23 questões, olha só, nós temos lá 11 de estequiometria básica. Estequiometria básica é aquela mais simplesona, né? Aquela que te passa a equação, te passa as informações de um reagente e você quer saber a informação do outro. Tá? E essa básica, por exemplo, não envolve excesso, né? Não envolve reagente limitante, não envolve rendimento, pureza, tudo isso não cai aí. Tá bom? Então, básica é aquela que não tem nada disso, não tem porcentagens envolvidas no meio, não tem nada disso. Tá? Já a avançada, ela envolve exatamente isso, né? Envolve o excesso ilimitante, envolve pureza, envolve rendimento. Tá? E em questão de rendimento, gente, ó, é um tema muito aí cobrado, né? Uma estequiometria, uma equação estequiométrica com uma reação que não seja 100%. Né? Aí quando ela é 100%, o pessoal às vezes nem coloca a porcentagem no meio, né? Aí que entra a básica. Agora, quando ele quer trabalhar o rendimento, é aquela questão que fala assim, ó, acontece tal coisa numa reação química, e sendo que o rendimento da reação é 60%, ou rendimento de 85%. Tá? Então, quando se passa essa questão de porcentagem, geralmente aí o pessoal está trabalhando questões com rendimento na estequiometria. Ok? Fracionamento de misturas, 15 questões, também é um outro tema aí que vira e mexe aparece, né? O ano passado, se não me engano, acho que não teve também fracionamento, mas é uma questão que está sempre presente aí para vocês em provas do Enem. Muitas vezes até relacionado com química ambiental. Lá quando eu falei do tratamento de água, que cai com frequência, né? Muitas vezes o pessoal trabalha o fracionamento, a separação de misturas, lá em tratamento de água. Tá? Então, às vezes, não cai diretamente na estrutura da matéria, mas está embutido lá no tratamento de água. Ok? Lembrando, por exemplo, numa estação de tratamento você tem lá a filtração, você tem a decantação, né? Você tem a flotação, que são todos métodos de separação de misturas. Tudo bem? Então, esse fracionamento aqui está embutido. Muitas vezes, naquelas questões de tratamento de água, tem questões de fracionamento, mas voltada para tratamento. E eu acabei não colocando nessa estatística aqui. Ok? Química nuclear. Essa, inclusive, é uma que eu acho que para esse ano vai ter alguma coisa de química.
Tá? É um assunto, a ideia de radioatividade é um assunto que está presente no nosso cotidiano nesses últimos anos, ainda mais com essas ameaças de guerras, né? Com a ideia de novas tecnologias para geração de energia, né? Fugir da usina nuclear, indo para a fusão nuclear, ok? E eu senti falta nos últimos 2 anos de questões voltadas diretamente para a química nuclear. O pessoal cobrou a ideia de nuclear em outras matérias, cobrava em física, cobrava em biologia, né? Mas não diretamente em química. Então, acredito que isso aqui seja um tema aí que possa aparecer esse ano, tá? Por ser um assunto frequente, por já ter umas 2 edições aí que eles não cobram uma coisa diretamente voltada ali para química, para a questão de tipos de emissões, né? De meia-vida. Então, isso aí tá fazendo falta no Enem e eu acredito que para esse ano vai ser um assunto aí que vai entrar, ok? E propriedades da matéria. Dentro de propriedades da matéria, são 11 questões de propriedades da matéria. Dentro disso, 9 são sobre densidade. Questões ali de densidade de substâncias, de soluções, né, que te ajudam a determinar que tipo de substância é aquela, te ajudam a determinar até como separar aquela substância. Ok? Então, a ideia de densidade ela está presente com frequência aí no Enem. Ok? Praticamente todo ano aí tem alguma questão envolvendo densidade. Muito bem, pessoal. E por último, nós temos aí a química inorgânica, aquele assunto que é menos cobrado nas provas do Enem. Gente, dessas questões de química inorgânica, destaque para reações inorgânicas. Então, reações que ocorrem principalmente com liberação de gás, né? Reações que liberam gás carbônico, né? Saber o que libera gás carbônico, né? Então, geralmente, lá, carbonatos e bicarbonatos têm essa liberação de gás carbônico, beleza? Óxidos com características ácidas e básicas também são questões aí que são lembradas em química inorgânica, e reações de neutralização e indicadores. Neutralização e indicadores elas são muito relacionadas também com a titulação, né? A própria titulação, a operação de soluções, ela acontece com reações de neutralização, a principal delas é a titulação ácido básico, e para você determinar ali o produto numa titulação, você precisa ter o conhecimento de indicadores. Indicadores são aquelas substâncias que mudam de cor de acordo com a faixa de pH que estão. Os 2 principais indicadores aí que o pessoal costuma cobrar, a fenolftaleína, que é incolor e rosa, incolor e vermelho, incolor em ácido e vermelho em básico, está em meio básico, e o azul de bromotimol, que apresenta aí uma faixa de cores maior, né? Ela pode ser amarela, verde, azul, dependendo aí da faixa de pH. Bem, pessoal, espero que essa estatística que eu passei para vocês seja útil nessa revisão aí da última semana. Tá? Então, na parte de química, é isso que vocês precisam. A parte de fundamentos, né? A parte de princípios de química, de teoria, vocês já estudaram, já aprenderam. Tá? Durante a semana eu vou estar trabalhando em cima dessa estatística, desses principais temas, e passando o que pode ser contextualizado para vocês. Acabei de ver a prova do primeiro dia, né, de ciências humanas, de linguagens, e o pessoal tem falado muito que a prova foi uma prova moderna, até em questão da contextualização, temas atuais que estão presentes aí. E em química nós temos muitos temas atuais que podem entrar aí como contextualização de questões, especialmente de questões de química orgânica e de química ambiental. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química.